Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias nós temos estudado as profecias bíblicas. Hoje é 1º de maio, você que está em casa aproveita para descansar, fique com a sua família e principalmente estude a palavra de Deus, passe tempo com o Senhor. Essa semana nós temos tido tantas revelações da profecia como nunca entendemos aqui nesse canal, não é verdade? Daniel, Apocalipse, juntos para a gente poder entender a história da humanidade e como Deus tem trabalhado por nós, né? Então já quero começar com você usando o livro do Apocalipse, no capítulo 10. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, onde nós vemos os versos 1 ao 11, uma mensagem de Deus para a gente, para hoje. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 10, versos 1 ao 11. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com arco-íris por cima da sua cabeça. Então, um mensageiro de Deus com o símbolo da aliança do Senhor vem do céu. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Olha que visão, hein? E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Lembrando, mar tem a ver com as nações e terra tem a ver com o lugar mais deserto. Nesse simbolismo, essa mensagem chega para o mundo inteiro, todas as nações, tanto as grandes nações como as pequenas nações. O mundo inteiro tem que receber a mensagem desse anjo, desse mensageiro, que tem um livrinho na mão. E ele tinha na mão um livrinho aberto, né? E, verso 3, e bradou em grande voz, e falou alto, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Olha só, interessante, hein? Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, tem aqui mensagens especiais de Deus que foram dadas para João, mas que a gente não sabe quais eram. Foi só para ele. Não era para a gente saber, né? As coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. E Deus coube a ele entendimento do Senhor. E somente João deveria ouvir essa mensagem especial. E continua. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Já não haverá demora. Esse é o juramento. O tempo está correndo e Deus não vai demorar para voltar. Essa é a mensagem que o anjo de Deus diz para todas as nações. Jesus virá em breve. Mas nos dias da voz do 7º anjo, aqui se refere então a outra profecia bíblica, quando ele estiver para tocar a trombeta, então tem a ver com as trombetas de Deus, e falta só a última trombeta para Jesus voltar, das 7 trombetas. Então, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu quero te falar uma coisa, hein? Sabe qual é esse livro que estava na mão dele? Era o livro de Daniel. As profecias bíblicas de Daniel estavam nas mãos do anjo do Senhor. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Gente, olha que profecia linda. Que manifestação do poder de Deus, onde Deus fala para o seu servo, para o seu povo, que o tempo da volta de Jesus era breve. E havia então um livrinho que estava ali selado, mas agora era para ser entendido, né, nas mãos do anjo, do mensageiro do Senhor para todas as nações. E agora nós temos a junção de Daniel e Apocalipse, de Daniel e João, onde João então pega o livrinho, as mensagens de Deus, ele come, aquilo é maravilhoso, a mensagem de Deus é incrível, mas ele diz que trouxe uma certa amargura para o seu coração. A nossa lição diz o seguinte, a nossa lição compara o livrinho, o capítulo 10, aliás, o capítulo 18, o capítulo 14 de Apocalipse, com as mensagens de Deus, que viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todas as nações, a todo mundo, para proclamar a volta de Jesus, a revelação da besta do Apocalipse capítulo 17, a vinda de Jesus e tudo mais aparece em comparação com Daniel, então capítulo 12, verso 4, que fala então que o livro de Daniel deveria ser fechado, selado, mas que em breve, no caso na época de João,
o livro de Daniel começaria a ser compreendido, começaria a ser mastigado por nós, que receberemos a sua mensagem. A lição aqui nos fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero falar para você um pouquinho sobre a questão do amargo, né? Por que é amargo na boca, no estômago de João? Bom, a profecia bíblica tem várias profecias de tempos proféticos. Nos dias de João, ele estava vivendo uma Roma pagã, perseguidora. Então vem a Roma papal, a Roma que era guiada pela instituição religiosa, político-religiosa, que não tem nada a ver com Deus nem com a Bíblia, que passa a ser perseguidora do povo de Deus. Durante 1260 anos, a igreja cristã pagã, não vou misturar as duas coisas, né? É uma igreja cristã, mas é pagã ao mesmo tempo, persegue o povo de Deus. Depois, essa besta ela é ferida e perde o seu poder. Aí então, nós temos uma outra profecia do capítulo 9 de Daniel, que nos fala de um período de tempo em que começaria o momento em que Jerusalém fosse lá restaurada até o tempo do fim, um período de tempo. Nós não vamos abordar muito esse período de tempo agora, mas eu quero que você leia lá a profecia bíblica. Esse período de tempo termina em 1844. Na verdade, existe ali uma divergência entre 1844 ou 1843. Durante esse período de tempo, seria um momento ideal em que a profecia bíblica se abre e algo super especial começa a acontecer lá no céu. Vejam, a palavra de Deus nos mostra que começa então em breve a volta de Jesus, mas que também haverá um julgamento no céu. Esse período então começa o julgamento no céu, é o juízo investigativo que está acontecendo agora, em que todos nós somos passados em vista nos livros do céu, para podermos ter a nossa garantia de salvação em Cristo Jesus. Quer dizer o seguinte, quando eu creio em Jesus, meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Por acreditar em Jesus, quando no momento de julgamento acontece, as coisas boas e ruins que eu faço, aparece Jesus como meu Senhor e Salvador e me liberta do julgamento, porque a palavra de Deus nos diz que quem crê em Jesus não é julgado, mas já sai da morte para a vida. Então meu nome é passado, eu sou absolvido e tenho direito ao céu. Olha que bênção, olha que maravilha, e essa mensagem vem sem demora. Mas infelizmente lá nos Estados Unidos, as pessoas naquela nação que acreditavam que aquela nação seria poderosa, libertadora, pregadora da palavra de Deus, lembrando que a gente estudou que é uma nação que parece cordeiro, mas infelizmente fala como dragão. Num período da história de 1844, eles começam a acreditar que Jesus voltaria naquele ano. Só que Jesus não vem. Então aquela alegria passa a ser amarga. Eles esquecem da profecia bíblica, que a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos, nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém sabia. Jesus falou isso aqui na Terra. Somente Deus sabe o momento da volta de Cristo. Jesus sabe hoje porque Jesus é Deus, tem todo o poder, assumiu toda a sua divindade, mas como homem ele não poderia saber, mas como Deus ele sabe. Então em breve Jesus vai voltar, vai ser logo, vai ser breve, mas eles não entenderam isso em 1844, e em 1844 pregaram muito que Jesus voltaria, ele não volta, e traz então amargura ao coração deles, no caso, ao estômago, que era o símbolo de coração, o símbolo dos sentimentos das pessoas naquele período de João. Nós devemos nos apegar à profecia bíblica, confiar no Senhor Jesus, porque a mensagem de Deus é para nós hoje, e a grande mensagem é, vai vir sem demora. São as palavras do anjo do Senhor, a toda nação, reino, língua e povo, Jesus voltará. Olha que maravilha, olha que esperança. E você pode rever tudo que eu falei para você, usando então a palavra de Deus, relendo ali o capítulo 10 de Apocalipse, compara com Daniel capítulo 9, começa a comparar a Bíblia, porque é assim que a gente consegue entender as mensagens, os códigos secretos, os símbolos de Apocalipse através de Daniel. Que Deus possa abençoar você para que a gente junto possa continuar estudando as mensagens da profecia bíblica. Vamos juntos orar. Querido Pai que estás no céu, agradecemos por tua mensagem para a gente hoje e que tua mensagem para nós seja realmente doce como mel e nos livra, Pai, da amargura, mas confiança de que em breve Jesus voltará, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente concluir o estudo dessa semana, onde nós vimos Daniel e Apocalipse, a palavra de Deus. Tchau, tchau.